temos uma vida social muito boa, temos muitas pessoas que muitas vezes ficam nos bajulando, temos pessoas que muitas vezes até mesmo nos faz coisas que muitas vezes nós pensamos, é porque eu tenho isso ou porque tenho aquilo. Assim também foi com aquele jovem tinha dinheiro, ele pegou a fortuna que lhe cabia e foi para uma terra, e diz a Bíblia que ele começa a gastar com coisas dissolutas, com coisas que não agradam aos olhos do Pai. Aquele jovem praticou muitas coisas. A Bíblia não relata se ele gastou o seu dinheiro com prostituição, a Bíblia não relata se ele gastou o seu dinheiro com bebida, a Bíblia não relata que ele gastou o seu dinheiro com drogas. A Bíblia só diz que ele nos gastou o seu dinheiro que ele tinha por herança, que ele pegou com seu pai com coisas dissolutas, que se formos buscar o significado é pecado, coisas que não agradam aos olhos de Deus. E diz a Bíblia agora, segundo essa história, que veio uma grande fome sobre aquela terra. E agora aquele jovem que era cercado de amigos, pessoas que diziam que gostavam dele, pessoas que diziam amar ele, pessoas que estavam ao lado dele quando ele tinha dinheiro. Mas agora, quando vem uma grande fome sobre aquele lugar, vem uma grande tempestade, vamos dizer assim, naquele lugar, aquele jovem perde tudo, perde a sua herança, perde amigo, perde pessoas que diziam que amavam ele. Talvez você que está aqui nessa tarde, antes de você aceitar Jesus, você teve muitas coisas, mas hoje você diz: eu não tenho nada. Talvez você tenha dito: eu não tenho mais paz. Mas saiba você nesta tarde que o Espírito Santo te trouxe para te dar paz. O Espírito Santo trouxe para mudar a sua vida, assim também como mudou a vida daquele jovem. Aleluia. E agora aquele jovem olha que estava rodeado de amigos, de pessoas que diziam que amavam ele, e agora ele se encontra só. Talvez você que está aqui nesta tarde, você tenha se cercado de pessoas, mas quando você se para no seu lugar, você se sente só. Talvez você que está aqui nesta tarde, você tenha estado rodeado de pessoas, de amigos, de colegas, mas chega momentos que você se sente só. Assim também foi aquele jovem. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Enquanto ele tinha bens, ele tinha amigos. Enquanto ele tinha bens, ele estava ali rodeado de pessoas. Mas veio uma grande fome sobre aquele lugar e agora ele perdera tudo. E a Bíblia nos relata que aquele homem agora procura ninguém se alimentar. Ele agora começa a meditar: tantos trabalhadores na casa de meu pai, tem comida e fartura, eu estou aqui passando fome. E nos conta a história que ele procurou um fazendeiro rico daquele lugar, e chegou até aquele fazendeiro e procurou um trabalho. E agora a Bíblia nos diz que aquele homem foi colocado diante de um trabalho para tomar conta de porcos. Agora eu quero que você imagine juntamente comigo um filho que tinha na casa do seu pai todos os seus bens, um filho que tinha na casa do seu pai tudo o que lhe agradava, um filho que tinha na casa do seu pai tudo o que ele queria. Mas chega um momento que ele começa a dizer que o seu pai não era um pai bom, que aquele pai não era um pai zeloso, porque ele não tinha uma intimidade com o pai, de chegar e conversar com o pai. E agora ele pega todos os seus bens, sai da sua casa e vai para uma terra distante. Mas agora a Bíblia nos fala, amados, que ele perdeu tudo. E agora ele começa ali a cuidar dos porcos, começa a lavar porcos. Assim também vamos fazer para os dias de hoje. Se eu estou na presença de Deus e eu deixo Jesus por coisas supérfluas, coisas banais, como Jesus disse: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Assim também vai ser comigo, irmãos. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia, porque sabemos que se cair é difícil levantar. Aquele jovem, temos a história, se você for buscar no livro de Lucas capítulo 15, ele caiu, ele não via como se levantar. Ele agora começa a meditar, olhar para dentro dele e dizer: na casa de meu pai eu tive tudo, e agora eu não tenho nada para comer. Aquele jovem agora volta a tomar conta de porcos, a lavar porcos, vamos dizer assim, não sei se os irmãos conhecem, ou se é o mesmo nome que usa aqui lá no Brasil, fala chiqueiro. E aquele jovem agora começa a lavar o chiqueiro dos porcos. Ele sente fome, ele começa a alimentar das aljavas que os porcos comiam. E ele começa a dizer: eu tenho que voltar e dizer para o meu pai: pai, pequei contra ti e contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze de mim como um dos seus trabalhadores. Ele começa agora a falar para ele mesmo o que ele tinha que falar para o pai. Ele começa agora a relatar o seu discurso.
Eu não sei você que está aqui nesta tarde, qual é o caminho que você tem traçado, mas eu quero que você nesta tarde, temos um exemplo de um jovem que pegou o caminho espaçoso, que é esse jovem do filho, a passagem do filho pródigo. Ele pegou o caminho espaçoso, mas quando ele reconheceu que ele tinha que voltar para a casa do pai, ele começa a dizer: eu preciso voltar para a casa do meu pai, dizer: pai, pequei contra os céus e contra ti. E agora a Bíblia nos fala que aquele jovem agora começou a dizer: eu vou sair daqui, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Se meu pai ali dá comida de sobra, trabalho para aqueles que não são parentes, ele dá mais para mim. Ele sabia que tinha amor no coração daquele pai, e se ele voltasse, o pai perdoaria ele. Ele agora volta para a casa do pai. E a Bíblia nos fala, amados do Senhor Jesus, que ao chegar de longe, o pai já estava ali e conseguiu avistar ele de longe. E quando a Bíblia nos fala que o pai avistou ele de longe, o pai agora correu ao encontro daquele filho, e agora abraçou ele, e ele começa a dizer: pai, pequei contra os céus e contra ti. O pai não quis que ele concluísse o seu discurso, simplesmente o abraçou, beijou e mandou os seus servos matar o melhor boi cevado que ele tinha, o novilho cevado, porque ele sabia que aquele filho estava morto e estava revivendo. E a Bíblia agora nos fala que o seu pai pega um anel, coloca no seu dedo, põe uma nova roupa, e agora coloca sandália nos seus pés. E agora a Bíblia nos fala que ali eles começaram a se alegrar. O pai fez uma festa para o filho. Esse pai que a Bíblia nos fala é Deus. E Deus vai sempre, irmãos, estar de braços abertos, te esperando, mesmo que muitas vezes nós sejamos falhos, mesmo que muitas vezes nós sejamos pessoas que não vamos recompensar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Assim também foi com aquele homem. Aquele homem sabia que seu filho iria voltar, e ali a Bíblia diz que eles começaram a se alegrar, fez uma festa, fez um banquete, porque o pai sabia que aquele jovem estava morto e estava revivendo. Mas a Bíblia nos fala de outro jovem também, que agora era o irmão daquele filho pródigo, e ele estava lá trabalhando, e quando ele chega, ele vê aquele barulho, ele vê aquela festa. Ele agora pergunta a um dos servos do seu pai: o que está acontecendo? E o servo diz: é o seu irmão que chegou, e o seu pai agora mandou matar um novilho cevado, e estão se alegrando, porque ele sabia que o seu irmão estava morto, mas ele viveu. Nesta tarde, irmãos, eu quero que você entenda que muitas vezes quando nós erramos, o diabo vai levantar até mesmo pessoas dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, para muitas vezes nos apontar. Assim foi com aquele filho mais velho, quando ele veio lá todo se alegrando, porque o seu irmão mais novo tinha gastado tudo quanto ele tinha perdido da sua herança, e voltou, o pai se alegrando. Ele não quis entrar para dentro da casa, e agora o seu pai saiu para fora e perguntou: por que você não entrou? E ele disse: este teu filho. Ele não disse: este meu irmão. Esse teu filho que pegou tudo quanto você tinha, gastou com prostitutas, com coisas dissolutas, ele volta agora, você mata um novilho cevado e está se alegrando? Quanto tempo eu estou trabalhando com você, você nunca me deu sequer um novilho para que eu pudesse me alegrar com os meus colegas, com os meus amigos. Aquele irmão mais velho não reconheceu o erro do seu irmão mais novo. Quantas pessoas, muitas vezes, nós erramos, nós praticamos erros, e muitas vezes eles vêm para nos acusar. Levanta muitas vezes dizendo: você é isso, você é aquilo. Como assim foi também com os amigos de Jó. Os amigos de Jó vêm com conversinha piada, mas na verdade eles estavam acusando a Jó, dizendo que Jó estava naquele estado porque Jó estava em erro, que Jó estava em pecado. Quantas vezes pessoas não se levantam, não sabendo trabalhar de Deus, não sabendo que nós somos falhos, porque só existe um que é perfeito, que é Jesus. E muitas vezes nos levanta para nos apontar, muitas vezes nos levanta para questionar. Assim também foi com aquele filho mais velho. Mas a Bíblia nos relata que o filho mais novo, ele pegou o caminho espaçoso que conduz a